Cumprimento a todos com a mais santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que descansa o teu coração em Deus. Eu quero te falar que ainda que o vento esteja contrário, que tudo não esteja ao favor do seu progresso, do seu crescimento, eu quero te falar que Deus, Ele age na hora certa. Não eleve os seus olhos para o monte, porque do monte não virá o teu socorro. O meu socorro, o teu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Amém? Eu quero te falar que se você ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor Jesus, é ouvir e obedecer. Eu quero te falar que pode levantar 11.000 demônios, que se você tiver alicerçado na rocha que é Jesus, 1.000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mal nenhum chegará até a tua tenda. Olha o que a Bíblia nos relata. Eu não quero falar com vocês nada de mim, eu quero falar daquilo que foi revelado pelo próprio Deus, através da tua palavra. Falando em revelação, um livro nos revela o segredo para obter a salvação. Um livro nos revela o segredo para obter a salvação. É a palavra do Senhor. Um livro nos revela o segredo para obter a salvação. Josué, ele nos... Deixa eu ser mais claro para você entender. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem guiou os profetas ao escrever a Bíblia? Quem? Eu quero te falar que homens santos de Deus, homens santos de Deus, que tinha vida com Deus, quando você tem vida com Deus, você tem o hábito de orar, o hábito em ler a palavra, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, é necessário que a gente entender que quem é da fé também tem problemas. Quem é da fé não despreza quem Deus usa para nos abençoar. Mas eu quero deixar bem claro que quando não há dinheiro, há Jesus. A palavra do Senhor nos adverte que se o povo
povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, se humilhar e orar. Por isso, a gente tem que ter o hábito de orar, independente das circunstâncias, quando estiver bom, quando estiver tudo dando errado. O hábito de orar, o que é um hábito? O hábito é como um vício. Ninguém fica viciado de uma hora para outra. O vício exige um querer, seja esse querer consciente ou inconsciente. Aquele que deseja ter o costume de orar, ele tem que desejar ardentemente ter uma vida de oração. Um hábito vai alterar todo o estilo de vida de quem adquire. Imagine você querendo desejando, imagine você sonhando que está orando. É muito forte. Imagine que no seu planejamento de início de ano esteja a oração, um cronograma de oração. Imagine quando alguém falar sobre sonhos, sobre projetos, e você falar que o seu projeto é orar mais. E conversar mais com Deus. Imagine você na fila do banco cheio de vontade de orar. Imagine você dirigindo o seu carro e querendo orar mais. Imagine você querendo tanto orar até o ponto de fazer o que Jesus fazia, deixando a multidão para ir para orar. Aquilo também era um hábito de orar. Jesus, ele nos ensina que se a gente orar e vigiar, a gente vai estar pronto a se desviar do mal. A gente não vai cair em tentação, porque o inimigo de nossas almas, ele anda por rodear e vagar pela terra. Quando você tem uma vida de oração, você não vê as coisas de Deus com maus olhos. Quando eu falei a respeito da palavra de Deus, quem guiou os profetas ao escrever a Bíblia? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 21, fala que os profetas, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que tem na palavra de Deus é para o nosso conhecimento. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de 3 versículos. Eu vou deixar para os irmãos. Está em Salmos 89, versículo 14, e em Abacuque 3, versículo 2, Abacuque 3, 17. São 3 versículos. Salmos 89, versículo 14, diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono,
misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Tenha vida de oração. Tenha hábito de orar. Porque quando você está orando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está purificando, Deus está te alimentando. Agora vamos lá, em Abacuque, glória a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Olha o que Abacuque diz. Lembrando que a palavra do Senhor, ela é luz, a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Fica ligado, porque é nessa hora que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Não é o profeta Danilo que cura, que liberta ninguém, não, é a palavra do Senhor, quando você obedece. Vamos lá. A oração de Abacuque sobre Sigionote. Olha o que Abacuque diz. Ele fala assim, ó, ouvi. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que ter vida de oração. Para ouvir. Não basta só você estar na igreja. Porque Samuel, quando Ana entregou Samuel no templo, Samuel já tinha, na idade de 5 anos, Samuel morava no templo e não conhecia a voz do Senhor. Porque o Senhor, só um minuto. Pra fora. Glória a Deus. É isso aí, amados. Quem tem, né? Oh, Jesus, glória a Deus. Só que não podemos perder o foco. Glória a Deus, vamos lá. Abacuque 3. Abacuque ouviu a voz do Senhor. Abacuque ouviu a voz do Senhor. E quando Abacuque ouviu a voz do Senhor, Samuel ouviu a voz do Senhor, e Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor. Por que Samuel não conhecia a voz do Senhor? Quando você tem o hábito de orar, quando você tem o hábito, se o Senhor falar com você, você vai saber que é o Senhor que está falando com você. Porque o filho conhece a voz do pai. Só que Samuel, ele não conhecia e ele estava dentro do templo. Aí ele chegou para Eli, que era o sacerdote, e falou: Senhor, o Senhor me chamou? E Eli falou: não te chamei. Ele volta a dormir. E mais uma vez a voz do Senhor chama ele: Samuel! E ele volta mais uma vez: Senhor, o Senhor me chamou?
Aí Eli lembrou de quando o Senhor falou com ele. Ele falou assim: volta lá, e quando ele falar, você fala, Senhor, que eu te ouço. Então, aqui nós estamos vendo que nós temos que ter vida de oração, temos que jejuar, temos que meditar na palavra, ouvir, meditar, orar, jejuar. Outra coisa que a gente pode notar, que os discípulos de Jesus, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles tiveram medo. Por quê? Por que tiveram medo? Se você tiver vida de oração, vida de meditar na palavra, vida em jejuar, quando o Senhor aparecer, quando Ele operar, quando Ele curar, libertar, você não vai ter medo. Você vai ter intimidade, você vai ter vida com Ele, você vai saber que tudo que Ele faz é melhor do que pedimos ou pensamos. Senhor, a tua palavra, Abacuque ouviu a voz do Senhor, ouviu a tua palavra e temi. Abacuque ouve a voz do Senhor e teme. Não estou falando que você não deve temer. Muito importante, igual quando eu mesmo vou ao púlpito para pregar, para louvar, para agradecer ao Senhor, subo com temor e com tremor. Mas temor não é medo. Temor é obedecer. Temor quer dizer reverência ao Senhor. Então, Abacuque, ele teme. Mas a oração de Abacuque, ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Fazer conhecida na tua. Ele pede para avivar a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fazer conhecida na tua ira. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. Por que Abacuque pede o Senhor para lembrar da misericórdia? Porque todos nós somos falhos e pecadores. Só que a misericórdia do Senhor era dura para sempre. Só que o Senhor nos orienta a orar e vigiar, para que não caia em tentação. Olha no 17 o que diz. Abacuque 3:17. Porque ainda essa palavra, ela é revelada pelo Senhor. E eu tenho certeza que ela vai edificar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Compartilha o vídeo, deixa um like, ajuda a obra do Senhor, ajuda a alcançar almas para o reino do Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vinde, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Exaltarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Exaltarei no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha avivar, que Deus venha restaurar, renovar, que Deus venha dar força ao cansado, que o Senhor Jesus Cristo venha entrar nesse ambiente, que o Senhor Jesus venha te dar graça para poder continuar, que o Senhor Jesus Cristo venha te dar direção para você ser uma pessoa organizada, que você venha ter o compromisso de fé, de conservar a tua fé, para que ela não venha naufragar. Eu quero falar sobre glória a Jesus. Eu quero te falar, aleluias, que você está agora com a facilidade de alcançar a sua salvação. Quer facilidade? Você tem as armas para você alcançar a sua salvação. Você aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Não, mas eu estou bebendo, estou fumando, estou se drogando, estou se prostituindo. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem isso, ele não tem problema com isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não disse que ele veio só para os sãos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, para que eles venham ao arrependimento. Se você se arrepender dos seus maus caminhos e se humilhar diante do Senhor, Ele te perdoa de todos os seus pecados. Enquanto Jesus não voltar, esse inimigo busca enganar, seduzir, e o maior número de pessoas em sua rebelião contra o Criador. Deus nunca planejou a destruição, pois ele não tem prazer na morte do ímpio, mas convida ao arrependimento. Porém, os que não andarem no caminho da salvação irão participar do mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo, que está escrito em Apocalipse 20:10. Os que permanecerem fazendo a vontade de Deus serão mais do que vencedores em meio ao grande conflito.
Quem quer ser mais que vencedor? Então, aí está o passo a passo para ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Eu estou aqui como igreja de Cristo, te ensinando a como você trilhar um caminho no qual Jesus te chama. E ele diz: assim diz o Senhor, de maneira alguma os que vêm a mim lançarei fora. Quem aceita agora, faz assim com suas mãos aos céus, o compromisso de fé. Aceito utilizar armas de Deus em minha vida. Glória a Jesus. Qual que é as armas do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluias. Orar a palavra do Senhor, obedecer. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quem quer ser da família de Deus aí? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Desejo ser vitorioso no grande conflito, fazendo a vontade de Deus. Você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, faz assim com as mãos aos céus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é onisciente e onipresente. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece o seu coração. Eu não te conheço, mas o Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, foi ele que te escolheu. E repete assim comigo: eu aceito a Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Glória a Jesus. Eu quero te falar que Deus, ele age na hora certa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Deus possa abrir portas. Que Deus, ele possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abrir o entendimento do seu filho, da sua filha. Que Deus possa abrir os olhos espirituais do teu povo. Que você nessa tarde possa se alegrar no Senhor, regozijar no Senhor da nossa salvação. Lembrando que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.